Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com os nossos estudos de eletricidade, né? A gente já falou anteriormente de circuito elétrico e agora nessa videoaula a gente vai conhecer alguns elementos que compõem o circuito elétrico, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente entender a ideia de circuito elétrico, uma comparação bastante feita é do circuito automobilístico, né? Quem assiste corrida de Fórmula 1, por exemplo, sabe do que eu estou falando, com o circuito elétrico, tá? Bom, o circuito automobilístico é um caminho fechado por onde os carros realizam uma corrida. Aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem do Autódromo de Interlagos. É um circuito fechado, é um caminho fechado por onde os carros fazem a corrida, tá? Já o circuito elétrico é um caminho fechado também, por onde a corrente elétrica vai circular, tá? No circuito automobilístico, os carros saem da escuderia ali, da garagem da escuderia e percorrem a pista. No circuito elétrico, a corrente elétrica sai de uma fonte de energia elétrica e vai até um equipamento elétrico, tá? Por exemplo, aqui a gente tem duas pilhas acendendo uma lâmpada. Na hora que a gente tem o circuito fechado, a corrente elétrica que a gente indica por I vai sair de um dos polos da pilha, vai passar aqui na lâmpada, um pouco da energia elétrica que essa corrente elétrica tinha é transferida para a lâmpada, aí a corrente elétrica segue o caminho até chegar no outro polo da pilha. Lá ela recebe mais energia elétrica e volta a fazer o caminho, tá certo? Quando a gente vai montar um circuito elétrico, a gente tem alguns elementos que compõem ele, tá? Os elementos básicos são um gerador, tá? Que tem a função de fornecer energia elétrica para o circuito. Os exemplos de geradores mais comuns são pilhas, baterias, né? Uma tomada, tá certo? Elemento principal, sem gerador, não tem circuito, não tem corrente elétrica, né? Não tem o que fornecer energia para a corrente elétrica. Os fios condutores, que é por onde a corrente elétrica vai circular, certo? E um equipamento elétrico, que vai receber a energia elétrica fornecida pelo gerador para poder funcionar. Então, basicamente, quando você tem um circuito, o gerador, não é? Novamente, fornece energia para as cargas elétricas. Essas cargas elétricas vão percorrer o caminho aqui dos fios até chegar em algum equipamento, certo? Alguns componentes de um circuito elétrico e seus símbolos esquemáticos, né? Primeiramente, o que vem a ser esse símbolo esquemático aqui? Se você for pegar uma planta, um esquema de circuito, seja um circuito eletrônico ou um circuito elétrico residencial, se for ter uma tomada, por exemplo, a pessoa não vai desenhar ali uma tomada, não vai desenhar uma lâmpada. Ó, estou tentando desenhar uma lâmpada, olha que terror desenhar lâmpada. Então, o que acontece? Temos símbolos que são universais. Em qualquer lugar que qualquer pessoa veja, já vai reconhecer aquele símbolo como sendo de algum componente elétrico em específico, tá? Então, o gerador, a função dele, só reforçando, é fornecer energia elétrica para o circuito, né? A gente já sabe que os exemplos mais comuns são pilhas e baterias. E o símbolo no circuito é este aqui, ó, dois tracinhos paralelos, um tracinho maior representando o polo positivo e um tracinho menor representando o polo negativo. Então lembra, tracinho maior, positivo, tracinho menor, negativo. E uma coisa importante é o seguinte, a corrente elétrica lá no gerador, ela sai do polo positivo, percorre o circuito todo e entra pelo polo negativo, tá? Quando a gente for ver o receptor, a gente vai perceber que nele o símbolo é igual, mas o caminho da corrente elétrica é o contrário, tá? Então, a maneira da gente diferenciar gerador de receptor é isso. Gerador, corrente elétrica sai do polo positivo e entra no polo negativo. Tudo bem? O fio condutor, que vai fornecer o caminho por onde a corrente elétrica vai passar, o símbolo dele é um risquinho, né? Para ligar um componente a outro, certo? A lâmpada, o símbolo dela
mais utilizada é uma bolinha com um xizinho dentro. Uma vez eu dando aula em alguma sala, uns alunos falaram para mim que isso aqui parecia aquele símbolo do X-Men. E uma outra possibilidade que às vezes aparece é uma bolinha, faz de conta que eu desenho uma bolinha, só que ao invés do xizinho, tem uma espiralzinha aqui, um L lá dentro, tá? Então são essas duas maneiras de representar a lâmpada num circuito, tá? Então o símbolo dela é um desses dois aqui, tudo bem? No nosso esquema aqui, repara uma coisa, ó. Tem um circuitinho bem simples, uma pilha, certo? Ligada numa lâmpada, corrente elétrica sai do polo positivo. Repara uma coisa, ó, para você poder ligar a lâmpada, um fio tem que estar ligado nessa parte aqui de rosquear da lâmpada, e a outra ponta do fio tem que estar ligada aqui, ó, nessa parte inferior da lâmpada. Por quê? Por que eu não posso ligar os dois fios na parte inferior? Por que eu não posso ligar os dois fios na parte de rosquear? Por causa do seguinte, aqui dentro dessa parte de rosquear, você tem essa parte metálica, tá certo? Ela toda é preenchida com material isolante. Nessa parte metálica temos um fio que vem aqui para dentro da lâmpada, certo? Esse fio vai percorrer a lâmpada, se for uma lâmpada que tem um filamento aqui, e ele vai descer. A outra ponta do fio vai descer e vai se conectar. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Tá? Então, a outra ponta do fio vai descer e vai se conectar nessa parte inferior da lâmpada. Por isso que uma ponta do fio tem que estar ligado na lateral, nessa parte de rosquear, e a outra nessa parte inferior, tá? Se eu for desenhar este circuito aqui utilizando aqueles símbolos que a gente conhece, nós temos aqui o gerador, tá? Um tracinho maior representando o polo positivo e um tracinho menor representando o polo negativo. Aquela bolinha com o xizinho dentro ou com esse Lzinho lá dentro representando a lâmpada, certo? E o fio condutor vai estar ligando polo positivo e polo negativo lá na lâmpada, tá certo? Representando aqui o caminho da corrente elétrica, ela vai aqui sair do polo positivo, tá? Então a corrente elétrica sai do polo positivo, segue pelo fio condutor e vem aqui na lâmpada, tá? Chegou aqui na lâmpada, o fio condutor, a corrente elétrica sai pelo fio condutor, segue o caminho dele até chegar no polo negativo. Lá a corrente elétrica recebe mais energia elétrica para continuar circulando pelo circuito, tá? Então, um esquema de circuito seria esse aqui, um circuitinho bem simples, tudo bem? Bom, outros elementos que a gente costuma ter no nosso circuito seria o interruptor ou chave, tá? É um equipamento de controle que controla a passagem ou não da corrente elétrica por parte de um circuito. Exemplo mais clássico disso aqui é um interruptor, né? Você liga ou desliga ele. Quando o interruptor está aberto, tá? Quando o interruptor está aberto, o símbolo dele é isso daqui, ó, uma parte do fio interrompido, porque a corrente elétrica não consegue passar por todo o circuito. Então a lâmpada está acesa, tá? Se ele estiver fechado, vai ser um único fiozinho, tá? Posso colocar até duas bolinhas aqui para mostrar, ó, aqui começa o interruptor e aqui nessa outra bolinha termina, tá? E outro tipo de interruptor que às vezes a gente encontra em zona rural, em fazendas, essas coisas, é esse tipo aqui de chave que é um pouquinho mais antigo, tá? Então a gente tem aqui a chave aberta, ó, e aqui a gente tem a chave fechada, tá? Só que esse tipo aqui acaba não sendo muito utilizado porque é meio perigoso alguém encostar aqui e acabar levando um choque, né? Já que ele não tem tanto isolamento quanto o interruptor normal. Mas se você tiver uma corrente elétrica muito intensa para passar, acaba sendo utilizado esse aqui devido à resistência dele, tá bom? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, uma bateria com a chave fechada
ligada lá na lâmpada, tá? Esquematicamente, agora mais bonitinho, olha o que a gente tem. A lâmpada, a bateria, polo positivo, polo negativo, e olha o interruptor fechado aqui. Se ele estivesse aberto com a lâmpada apagada, a gente teria isso daqui, ó. O símbolo do interruptor aberto, tá? Outro componente que a gente vai estudar com bastante detalhes futuramente é o resistor. A gente costuma chamar ele de resistência, tá? No circuito elétrico, né, o que o resistor faz? Ele pega a energia a energia elétrica e transforma em energia térmica. Então, ele aquece. Nos chuveiros, nos ferros elétricos, ele é usado para aquecimento. Né? A gente costuma falar assim, a resistência do chuveiro, a resistência do ferro elétrico, né? É um resistor que você tem ali. Tudo bem? Agora, em circuito eletrônico, por exemplo, uma placa de controle remoto, uma placa de computador, uma placa eletrônica, os resistores são utilizados para fazer um controle ou de voltagem, né, quantos volts, ou de corrente para alguma certa parte do circuito. Tá? A gente vai ver mais para frente como que isso ocorre, tudo bem? Nos chuveiros, a gente costuma ter esse tipo de resistor aqui, ó. Esse carinha aqui a gente vai saber mais para frente, que é chamado de resistor de fio, tá? Corrente elétrica, quando passa por esse fiozinho, aquece ele lá dentro do seu chuveiro. A água vai passar por aqui, vai absorver este calor lá do resistor e você toma um banho quentinho, tá bom? Já em circuito eletrônico, o tipo de resistor que a gente usa é o resistor de carvão, tá? Novamente, a gente vai falar desse carinha com mais detalhes mais para frente, tá? Só que esses aqui são bem pequenininhos, tá? Ele é feito por uma capinha de material isolante e dentro aqui dessa capinha a gente tem um cilindrozinho pequenininho de carvão, tá bom? O símbolo do resistor no circuito é esse zigue-zaguezinho aqui, ó, que é o mais utilizado, ou um retângulozinho que acaba sendo usado, mas nem tanto. Tá? Então, o símbolo mais usado de resistor é esse zigue-zaguezinho aqui. Tudo bem? O receptor elétrico, tá? Como é o caso de geladeira, ventilador e todos os demais equipamentos elétricos da residência, o que ele faz? Ele pega a energia elétrica e transforma em outra forma de energia, sem ser exclusivamente energia térmica. Quem tem essa função de pegar a energia elétrica e transformar apenas em energia térmica é aquele carinha que a gente conheceu agora há pouco, que é o resistor, tá? Quem pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia é um receptor. Pode transformar em energia mecânica, como é o caso de um ventilador, pode transformar em energia luminosa, como é o caso de uma lâmpada e por aí vai. E o símbolo do receptor é o mesmo símbolo do resistor. Duas barrinhas paralelas, uma barrinha maior representando o polo positivo e uma barrinha menor representando o polo negativo. Nossa, mas como que eu faço para diferenciar um do outro? Lembra que no resistor, no gerador, a corrente elétrica saía do polo positivo e entrava no polo negativo, não é? Já no receptor, a corrente elétrica entra no polo positivo e sai do polo negativo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um receptor, tá? Porque ele recebe a corrente elétrica lá através do polo positivo, tudo bem? E só para recordar, se eu tiver o mesmo símbolo, certo? Mesmas barrinhas paralelas, uma barrinha grande representando o polo positivo e uma barrinha pequena representando o polo negativo. Só que corrente elétrica saindo do polo positivo e entrando no polo negativo, tá? Eu vou ter então um gerador, certo? Nós temos também algo bastante importante, que são os dispositivos de segurança, tá? A função deles é proteger o circuito elétrico contra sobrecarga, tá bom?
Quando eles são atravessados por uma corrente elétrica elevada, essa danadinha aqui pode causar acidentes, tá? Então, uma corrente elétrica muito elevada pode causar acidentes. O que eles vão fazer? Eles interrompem a corrente elétrica, eles interrompem o circuito, tá? Nós temos dois tipos principais de dispositivos de segurança. Os fusíveis, tá? Os fusíveis têm um filamentozinho, um fiozinho bem pequeno, tá? Filamento é um fio bem fininho. Este filamento, quando passa a corrente elétrica por ele, por causa do efeito Joule, lembra que efeito Joule é aquele efeito relacionado com aquecimento, né? Esse fiozinho vai derreter e interrompe o caminho da corrente elétrica. Já o disjuntor, que é o outro tipo de dispositivo de segurança, eles vão desligar automaticamente por ação magnética. É a chave que a gente tem lá na entrada da sua casa, né, de casa. O que acontece? O fusível, quando ele queima, ele tem que ser substituído. Já o disjuntor, ele pode ser religado. Tanto que uma maneira de você ver se o disjuntor tá bom ou se você tem algum problema na sua rede elétrica é verificar se ele fica desarmando com frequência. Se ele desarma com frequência, ou o disjuntor está com problema ou tem algum problema na sua rede elétrica, certinho? E aqui, pessoal, a gente tem o símbolo do dispositivo de segurança, tá? Esse tiozinho aqui. E aqui alguns exemplos de fusível, tá? Esse aqui é um fusível que a gente encontra em aparelho eletrônico lá na sua casa, lá em casa. Esse aqui é um fusível que a gente encontra em painel de carro, tá? Esse aqui é o fusível de cartucho. Lembra aquelas chaves grandonas que eu falei que costuma ser utilizado assim às vezes em zona rural ou quando você tem uma corrente muito elevada? Eles costumam utilizar esse tipo de fusível de cartucho aqui, tá? E este carinha aqui com este outro carinha aqui são disjuntores, tá? Esses aqui são os disjuntores. Repara que tem uma chavezinha aqui que pode ser ligada ou desligada para interromper o circuito, tá bom? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos, pessoal!